O Ângulos Ideias está de volta e o tema da conversa de hoje é cultura. O Bumba Meu Boi do Maranhão está na corrida para se tornar patrimônio cultural imaterial da humanidade. E para conversar com a gente, eu vou reapresentar os nossos convidados, a Isaurina Nunes, que é cientista social do IPHAN e foi quem coordenou a elaboração do projeto de candidatura do Bumba Meu Boi a Patrimônio Cultural da Humanidade. A professora Letícia Cardoso, que é professora aqui do curso de comunicação, do Departamento de Comunicação e doutora em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul, e o seu Bigode, que é amo do boi de Pindaré, sotaque de Baixada. E, pessoal, a gente vai continuar a nossa conversa agora falando mais especificamente sobre esse título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Isaurina, como é que, o que esse título, que a gente espera que venha, o que esse título pode trazer de benefício para essas manifestações culturais aqui no estado? Bom, primeiro eu tenho certeza que vem, tá? Em novembro do ano que vem, né, que vai sair a definição. O que ele pode trazer? A gente pensa que, assim, de imediato, ele vai dar uma visibilidade maior para o Bumba Meu Boi, né? Isso é uma questão, porque se tornar patrimônio, um título desse, patrimônio mundial, patrimônio cultural da humanidade, então, com certeza. Isso significa que o boi ele vai passar a ser não só do Brasil, não só do Maranhão, mas do mundo inteiro, né? A gente acredita que as pessoas dos outros países, elas vão se identificar com o boi, na medida em que isso for divulgado, né? E que elas conhecerem o boi, porque o boi é muito, vamos dizer assim, atraente, né? Não tem quem não se contagie com o boi, né? Então, a gente tem certeza que vai ganhar o mundo, né? O Bumba Meu Boi vai ganhar o mundo. Isso é uma questão. Uma outra que a gente gosta de destacar é a própria autoestima das pessoas que brincam o Bumba Meu Boi. Então, se um título desse, ele traz um valor, né? Um valor muito grande. Se ser patrimônio do Brasil já é um valor, imagina ser patrimônio da humanidade, né? Então, a gente entende que isso vai dar um up na autoestima do boi, né? Das pessoas que brincam. E, com isso, a Unesco, ela passa também a trabalhar junto com o IPHAN no, vamos dizer assim, no monitoramento da salvaguarda do bem, porque se é patrimônio da humanidade, assim como é do Brasil, eu sempre explico da seguinte forma: quando o boi se tornou patrimônio cultural brasileiro, significa que o IPHAN, que fez esse reconhecimento, que representa o governo, que por sua vez representa a sociedade nacional, passa a se tornar responsável, junto com os detentores, são os praticantes do Bumba Meu Boi, pela preservação do bem cultural. E assim, do mesmo modo, numa escala maior, a Unesco vai também passar a se preocupar com essa preservação de um bem que é da humanidade, né? Então, é mais um agente que vai atuar, no caso não vai atuar diretamente, mas vai atuar junto com o IPHAN pela preservação desse bem, né? E, então, assim, são esses pontos que a gente destaca. E, com isso, outras questões virão. As pessoas costumam, o poder público costuma muito direcionar para a questão do turismo, né? Vai trazer turistas, isso vai valorizar o bem, as pessoas vai dar mais visibilidade, vai trazer renda, né? Para o Maranhão, para São Luís, enfim. Então, assim, são alguns aspectos que a gente pode destacar de benefícios, vamos dizer assim, de vantagens, né? Que esse título pode trazer. Se me permite, Isaurina, tem uma questão também que eu, como pesquisadora, percebi muito ao falar com os brincantes, talvez até o seu Bigode possa falar melhor sobre isso, né? Que é de dentro mesmo da manifestação cultural, mas eu acho que vai contribuir muito também para diminuir o preconceito social que existe ainda em relação ao Bumba Meu Boi. Talvez não em relação aos grupos de orquestra, porque já é uma estética um pouco mais da classe média, comercial, né? Mas em relação aos grupos, por exemplo, de zabumba, sotaque pindaré, sotaque costa de mão, que são geralmente oriundos, e também matraca, né? Que são oriundos de comunidades negras, indígenas, interioranas, consideradas periféricas, né? De áreas que são zonas complicadas, né? Comprometidas com questões de violência também. Então, a gente pensa que
talvez esse reconhecimento a mais, que é institucional e mundial, possa também combater, né, dentro do Estado, por quem não conhece o Bumba Meu Boi, essa questão do preconceito, que é um preconceito muito calcado numa questão social e étnica. Né? O preconceito étnico que ainda existe muito forte no nosso estado. Infelizmente, porque é o segundo estado mais negro do país. Sim, e inclusive no dossiê da candidatura, são várias questões e uma delas é quem participa do bem cultural, que eles chamam, no caso, o elemento. A gente que usa esse termo, mas na tradução, mais o elemento. Então, quem participa? E a gente destacou a participação forte do negro, né, da população negra, das pessoas que moram na periferia. Então, quer dizer, a Unesco tem conhecimento de quem pratica o Bumba Meu Boi. Agora, com a campanha do boi de costa de mão, a gente colocou muito isso. Assim, ainda não é patrimônio da humanidade, mas é patrimônio brasileiro. A gente colocou o risco que é para esse título a gente perder um sotaque. Porque quando a gente registra, é o complexo cultural, como foi destacado, né? Então, a gente comumente fala, o Bumba Meu Boi foi registrado, mas o título foi para o complexo cultural. Por quê? Porque a gente entende o boi como um complexo de vários uma aspectos. Diversidade, né? Então, entra a diversidade dos sotaques, entra todos os sotaques, entra o aspecto da festa, entra o aspecto da celebração como um ritual religioso. Então, é tudo. É o bordado, é a indumentária, são os instrumentos, tudo. Então, isso é o complexo cultural do Bumba Meu Boi. Então, como eu falei, o sotaque entrou. E se a gente perde o sotaque, quer dizer, isso é um risco para a diversidade que a gente colocou como argumento forte para que o boi se tornasse patrimônio nacional. Olha, o boi é diverso. Existem boi nos estados, em outros estados do Brasil, mas no Maranhão, uma única manifestação, Bumba Meu Boi, ela se apresenta de várias formas. Então, essa diversidade foi um argumento importante. E se a gente perde um sotaque, quer dizer, a gente não está tratando do nosso bem, que a gente disse que é importante para o Brasil inteiro. Quer dizer, se deixa que um sotaque desapareça, né? Então, isso é um aspecto que a gente acha que é importante e toca nessa questão, né? Fora que perder um sotaque, ou se ele desaparecer, é um silenciamento de uma região, de uma comunidade, porque o Bumba Meu Boi foi também um outro resultado de minha pesquisa. O Bumba Meu Boi acaba sendo uma voz das populações que têm menos acesso às empresas midiáticas, né? aos discursos midiáticos, jornalísticos. Então, acaba sendo uma forma de comunicação popular. É como eles denunciam, né, as questões materiais de vida que vivem, as dificuldades. Agora mesmo, o Boi de Guimarães fez 2 toadas muito politizadas para este São João. Um que fala dessa crise política, ética, né, dos políticos que só utilizam os eleitores, só dão valor para os eleitores no período de campanha. E uma outra falando da questão da prisão do Lula, né? Que diz assim, tanta gente que está roubando o país está solta e o Lula está preso. Então, quer dizer, são os valores, a visão de mundo desse povo que não tem voz na mídia oficial, sendo colocada, né, tendo espaço, garantindo o seu espaço público. Então, o Bumba Meu Boi acaba sendo esse centro aí de visibilidade, como falou Isaurina, e também de comunicação popular. Então, vamos ouvir a voz de quem participa? Seu Bigode, conta pra gente como é que é para o senhor olhar o Bumba Meu Boi agora sendo um patrimônio cultural imaterial da humanidade. Como eu ia começando a falar, é o seguinte, o Bumba Boi, com esse incentivo, esse certificado, diploma, ele ganha mais força em relação à cultura nossa, em relação às brincadeiras, em relação à população, no modo geral. Enquanto o Costa de Mão ficou assim muito devasado, porque não tem, como a doutora aqui falou, incentivo dos empresários, dos poder público, não tem. Então esqueceram isso aqui. A cultura ficou só para os negros desfavorecidos. Então ele luta para sobreviver naquilo, na brincadeira. Aquele assunto que ele gosta, em si é a brincadeira de Bumba Boi. Mas lá fora tem muita gente que usufrui
do nome da brincadeira de Bumba Boi, de outras culturas, de outros estados e tudo, e vai levando. Os políticos são os principais desse tipo de coisa. Gosto muito de se aproveitar. Eu tenho um exemplo, no Boi de Pindaré, surgiu muitas pessoas envolvidas em política só para usufruir do nome do Boi do Pindaré. E hoje, o Pindaré, para fazer alguma coisa, luta de um a um, cada um, dia a dia, de um, de outro, para poder manter. E o quanto os que foram muitos para lá, usufruíram e, olha, deixaram a brincadeira embaixo. E com esse título, hoje, é uma boa para a gente. Vai ser um incentivo em relação ao negro, em relação à raça, tudo. É bom para a gente. Eu olho muito, muito, muito bom mesmo. É um discurso muito forte do É seu... muito frequente esse relato com os brincantes de diversos grupos. É muito frequente. Uma das ações que poderia ser pensada para dar digamos, sustentabilidade para os grupos, isso pode partir de poder público, pode partir de empresas privadas, é pensar num roteiro cultural permanente, contínuo, já que a brincadeira de Bumba Meu Boi começa logo após o carnaval e termina com a última morte de Bumba Meu Boi, que geralmente é em novembro, não é isso, Zaurina? Podia-se pensar num roteiro cultural que fosse visitar as comunidades. Uma outra questão que eu quero deixar bem claro, olha, até hoje nós temos brincadas, que a gente chama, né? Sim. De ano passado, sem ter o retorno. Fizemos e ainda não recebemos. Hoje, não é só a minha brincadeira, a nossa brincadeira, que eu digo no modo geral, mas todas elas têm brincada que de ano passado, de ano atrasado e tudo, que o povo chega lá e esquece, isola tudo, você não vê, não fez, não paga, aí é que fica difícil para a gente manter uma brincadeira. Entendeu? Porque vocês têm compromissos, né? Tem que ter o compromisso. Com a cultura tem que ter o compromisso. Sem o compromisso não resolve nada. Então aí você fica para comprar 1 quilo de canutilho, comprar uma pena, que 1 quilo de pena são R$ 700 reais. Ano passado, este ano eu ainda não procurei saber ainda, porque nós tínhamos material de ano passado. Este ano ainda não procuramos. Agora, para você fazer 10 roupas, e aí? O dinheiro fica trancado lá na mão dos poderosos e aí fica naquilo mesmo, né? Você sabe muito bem o que eu estou falando, né? Você também sabe. Então, isso aí. Seu João, eu percebo o trabalho que a gente tenta desenvolver de salvaguarda no IPHAN, como eu falei no início, que não pode prescindir da participação dos detentores, né? Porque, claro, eles é que vivem. O IPHAN tem o recurso, tem a política, mas a gente precisa ter a participação do detentor, porque eles é que estão no dia a dia, eles é que vão nos dizer, mesmo que a gente saiba quais são os problemas que eles têm, mas eles é que têm que vir até a gente e dizer. Parte deles, né? Então, a gente tem essa dificuldade porque... eu acho que talvez por conta do próprio perfil do bem cultural, eles não têm essa organização, assim, uma entidade que os represente. Por exemplo, isso que o seu João está falando, né, poderia ser uma linha de atuação de uma entidade representativa do boi, né, do Bumba Meu Boi. Então, a gente que trabalha a salvaguarda, a gente precisa dessa interlocução com o detentor, porque imagina que só em São Luís tem mais de 200 grupos de boi, considerando todos os sotaques. Como é que a gente vai trabalhar, vai fazer uma reunião com 200 pessoas para discutir problemas, né? Quer dizer, se tivesse as entidades, então era fácil eles fazem as reuniões e trazem para a gente faz a interlocução, quer dizer, tem que ter essa mediação. E isso é uma das dificuldades que nós temos com a salvaguarda do Bumba Meu Boi. A gente não tem essas entidades dos grupos. Então, essa questão que o seu João está colocando, quer dizer, é um problema que o grupo, não só o dele, mas outros têm, né? De não receber o recurso por conta de uma apresentação. E aí, onde é que estão as entidades? Não tem entidade que pudesse, que eles seriam mais fortes se eles tivessem uma entidade fortalecida para fazer essa interlocução com o poder público. Para fazer ouvir a voz dessas manifestações. Exatamente. Não só com o IPHAN, que a gente precisa para trabalhar a salvaguarda, mas com o poder público que contrata, com que empresas. Não paga, com as empresas. Mas enfim. perpassa também a questão que é anterior, que é ver a manifestação também como uma questão profissional. Uma questão que é empresarial, que é hoje em dia todos os grupos são organizações com CNPJ, né? Então é preciso, eu acho que há uma visão ainda
tão tradicionalista, tão conservadora, que eu não sei quem passa para os grupos, ou se já é da natureza dos grupos isso, né? Que se profissionalizar parece que vai perder a essência tradicional. E não vai. Eu acho que justamente se profissionalizar, né, se buscar muito melhor, essas né? questões em associação, fazer organizações, talvez crie uma rede, né, que possa juntos atuar a esses órgãos de conservação, de financiamento, né? Então tem uma visão aí que é uma visão que engessa um pouco, eu acho que prende um pouco os grupos a tomarem certas decisões dessas. E aí chegam os oportunistas, né? Alguns políticos que muitas vezes se apropriam, fazem ligas, O que acontece. redes e tal, diz que vai atuar, só funciona durante campanha eleitoral, depois Exatamente. esquece o grupo. Eu vejo com um pouco de cautela essa questão, Letícia, da profissionalização. Eu entendo que é necessário, né, que eles tenham recurso. Agora, me preocupa um pouco por conta de alguns grupos, não sei se é o caso do Pindaré, mas tem grupo da Baixada, que paga brincante para brincar. Sim. Então, aí eu fico preocupada com essa questão por conta disso, porque aí daqui a um tempo não vai mais ter brincante, né? Porque se eles começam... E não tem grupo que se mantenha dessa forma, né? Então, já tem alguns grupos que Perde a fazem... espontaneidade da brincadeira também. eu acho que realmente é importante trazer recursos para dentro do grupo, mas me preocupa um pouco, porque na medida em que tem grupo de Bumba Meu Boi que já está registrado com CNPJ de empresa. Tem, Né? tem. O Boi Então, Barrica, tem no caso do Boi Barrica é um grupo que eles consideram híbrido, né? alternativo. o Boi Barrica, tem o Nina Vilampo, Rodrigues, né? já tem o Nina Rodrigues, tem Eu não sei quais, eu sei que existem, tem. grupos que estão registrados com o CNPJ Já de como empresa, uma ou seja, empresa, com já. fins lucrativos. Aí qual que seria a preocupação? Bom, se o brincante ele está naquele grupo e aquele grupo é uma empresa, ele é um trabalhador, ele é um empregado. E aí a empresa tem que Gera outros pagar compromissos, como né? empregado. Como empregado. E se aquela empresa atua de noite, então eu tenho que ganhar hora extra porque eu estou trabalhando de noite, entendeu? Então, assim, vem algumas questões com essa questão da profissionalização, de se tornar empresa, enfim, né? Uhum. Mas, Isaurina, eu tenho uma dúvida, um questionamento. Quando esses editais são abertos, eles pedem um CNPJ para Sim. os grupos. E aí, como é que fica essa... Não, atualmente existem editais que eles consideram, pode ser, no caso eu vou citar o caso do Ministério da Cultura, dos mestres da cultura popular. Então, a pessoa pode se inscrever, o detentor pode se inscrever como personalidade, como pessoa física, como personalidade jurídica ou como grupo informal. No caso, se for jurídico, aí tem CNPJ, se for física é o CPF, se for um grupo informal, ele precisa de uma carta de anuência da comunidade, enfim. Então, assim, os editais eles estão um pouco mais abertos atualmente, não necessariamente. Agora, eles começaram a tirar a CNPJ por conta de uma exigência do poder público para a contratação. Que a Letícia trabalhou isso, né? Sim. Então, para a contratação. Mas, assim, atualmente, isso nem está mais funcionando, porque aí eles já são é uma empresa que representa, às vezes eles mesmos podem, ou se eles não tiverem o CNPJ, não tiverem as certidões em dia, eles podem ser contratados por empresa. Mas isso, assim, foi uma demanda do poder público. Quer dizer, de repente, todo mundo agora tem CNPJ, mas não foi uma demanda deles, não foi uma necessidade deles. É o nosso grupo. Assim né? Exato. Assim como eu coloco, por exemplo, que o IPHAN necessita que eles estejam organizados, mas isso não é uma questão que eles sintam necessidade, embora eles tenham os problemas, mas eu acho que não chegaram ao nível de sentir a necessidade de se organizarem. A gente precisa para poder ter essa interlocução. Mas eles não sentem essa necessidade, então a gente fica assim nesse... Só para esclarecer, quando eu falei da questão da profissionalização, para não gerar dúvidas, é a questão da organização mesmo da brincadeira, de até contratar muitas vezes um profissional, ou se aproximar de um pesquisador, ou de um mediador cultural, um produtor, que possa organizá-lo a ponto de participar de editais, né? De ter acesso a grupos, a gestores públicos, e também de organizar redes que partam deles próprios, dos brincantes, e não uma intervenção política que venha
criar uma rede de fora, sabe? Nesse sentido. Porque eu sei que já existe o passe também dentro do Bumba Meu Boi, já existe o passe, né? O grupo que contrata uma índia que dança muito bem no outro grupo, aí vai, compra E o os passe, cantadores. os cantadores, os Sim. músicos. Eu não, na verdade, eu não vejo problema nisso, porque cada um sabe da sua necessidade. Mas aí, os que não entram nessa lógica, muitas vezes se sentem prejudicados. Sim. Né? A gente vai se encaminhando para o final, infelizmente, dessa nossa conversa. Eu queria perguntar para o senhor, seu Bigode, como é que você observa a sua comunidade? Como uma comunidade que participa do Boi de Pindaré? Como é que as pessoas que brincam, a adesão das pessoas a essa brincadeira, à produção, ao artesanato, a todos esses processos aí de produção que acabam indo junto com a brincadeira, com a manifestação? Olha, dentro do nosso grupo, a comunidade ela é muito presente dentro do grupo. Em confeccionar as roupas, o grupo, no modo geral, ela é toda unida. Só tem um pequeno problema. Porque trabalhar com ser humano é meio complicado, né? Mas é muito bom, muito gostoso. Todo mundo tem aquele amor pela brincadeira, aquele carinho, aquela força, aquela coragem. E não deixa cair. Dentro da comunidade é maravilhoso. Graças a Deus, até hoje. Tem as diferenças, que sempre tem, né? Mas está tudo sob controle, graças a Deus, hoje. Dentro da comunidade nossa, está bem. A gente vê que, assim, já com as contribuições que cada um de vocês trouxe, mostra que a manifestação diz muito sobre quem a gente é. Porque cultura é feita por gente, por costumes de pessoas. Então, quando a gente coloca essa manifestação cultural numa dimensão internacional, a gente coloca um pouco mais sobre a nossa cara, sobre quem a gente é, o Maranhão, para as pessoas verem o quão a nossa gente é rica, o quanto a nossa cultura é rica, e tomar muito cuidado para que essas manifestações não se tornem meramente mercadológicas, que elas sejam naturais, espontâneas, como elas sempre são, se organizando, claro, como a professora mencionou, o fato de ser organizado para que a gente consiga, para que se consiga fluir melhor. Mas a gente vê que é uma manifestação intrínseca ao povo do Maranhão. O maranhense, ele chega hoje em São João, ele vê que aqui, quando ele vai para os arraiais, ele bate no peito e sente orgulho de dizer que é maranhense por conta dessas manifestações. Então, eu queria muito agradecer a presença de cada um de vocês, a contribuição que cada um de vocês trouxe, e a gente espera muito que esse título venha em 2019 e que o Bumba Meu Boi passe a se tornar um patrimônio cultural imaterial da humanidade. Vai, porque o santo é bom e Deus é maravilhoso, em primeiro lugar, e nós estamos aí com a força. Obrigada. A força muito prazerosa, o Bumba Boi do Maranhão é vitorioso, sempre foi e vai ser. É isso aí, a voz da sabedoria popular, não tem ninguém que supere isso. Então, pessoal, infelizmente o programa de hoje vai ficando por aqui, mas se você quiser rever esse ou outros programas da TV UFMA, acesse o nosso canal no YouTube e acompanhe as nossas redes sociais. Até a próxima!